Amém, irmãos? Glória seja dada ao Senhor. Eclesiastes capítulo 3, antes de você sentar, não sei se você, hoje, antes de você sentar, você vai ler esse texto comigo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 até o verso 15 somente. Se você não encontrou, se você não abriu a sua Bíblia, você pode acompanhar ali no telão. Eu vou ler na minha versão, a minha versão é Almeida Revista e é atualizada. Hoje nós estamos no capítulo 3, que é um dos capítulos mais citados aí fora do livro de Eclesiastes. Todos acharam? Amém? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Verso 16. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer pela tua igreja pura, santa e imaculada. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor tenha livre acesso às nossas mentes e aos nossos corações nessa noite. Que a nossa mente possa estar tão somente cativa no Senhor. Que os nossos pensamentos possam estar voltados ao Senhor. Que as nossas preocupações agora sejam tão somente em entender, ó Pai, qual é a tua vontade para as nossas vidas. Fala, ó Deus, aos nossos corações. Tenha livre acesso a cada um de nós. Ministra a tua palavra de forma que venha gerar em nós transformação. Deus, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por cada vida que se faz presente aqui nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, também pelos irmãos que por algum motivo não puderam estar na tua casa nessa noite. E queremos te pedir a tua bênção por aqueles que nos acompanharão através desta live. Pai, no doce e eterno nome de Jesus, nós te louvamos e nós te adoramos. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Queridos, estudar sobre Salomão e estudar aquilo que Salomão escreveu é um privilégio para que possamos entender muitas das coisas que acontecem nos dias atuais. Nós sabemos que Salomão foi o filho do rei Davi, o homem que pediu a Deus tão somente uma coisa:
Ele não pediu a Deus nem ouro, nem prata. Ele não pediu a Deus riquezas. Ele não pediu a Deus ovelhas, bois. Ele não pediu a Deus uma fazenda. Mas é um homem que pediu ao Senhor tão somente uma coisa: sabedoria. Ele não pediu sabedoria para si, não pediu a inteligência para poder julgar as suas necessidades ou para que ele pudesse prosperar nessa terra, mas ele pediu: Deus, dá-me sabedoria para julgar a nação de Israel, essa nação forte e poderosa que o Senhor colocou sobre minhas mãos, sobre a minha responsabilidade. E Deus então atende ao pedido de Salomão e concede a Salomão não só sabedoria, mas também riqueza. Riqueza. Salomão foi o homem mais rico que já existiu na face da terra em seu tempo. E nós sabemos que Salomão agora já na sua meia-idade, atingido aí quem sabe por volta dos 50, 60 anos, Salomão agora está discorrendo sobre o livro de Eclesiastes. Nós sabemos que todo homem passa por um processo na sua vida. E Salomão no capítulo 1 ele tenta encontrar sentido à vida. Onde ele diz no capítulo 1, ele faz questão de frisar várias vezes: tudo é vaidade. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Salomão então ele começa a procurar um significado para a vida. Ele começa a procurar uma resposta para a sua vida. Ele começa a procurar uma resposta porque às vezes as coisas não são como planejamos. As coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse. Salomão vê muitas coisas que ele julga não entender. Ele vê muitas pessoas que trabalham, mas acabam morrendo sem gozar dos bens, do fruto do seu trabalho. Ele vê muitas pessoas então que muitas vezes fazem de tudo em função do trabalho, mas acaba deixando para filhos que não merecem e acaba jogando toda a fortuna dos pais para fora. Salomão então começa a olhar a vida e ele faz questão de dizer que as coisas se repetem dia após dia, e ele diz: não há nada novo debaixo do sol. Ele chega a afirmar isso na palavra do Senhor, onde ele faz questão de dizer lá no verso 10 do capítulo 1, há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então nós podemos perceber que hoje, assim como hoje, nós podemos perceber algumas coisas acontecendo na face da terra, aonde a gente diz: ei, e a gente volta lá atrás e diz: isso já aconteceu. Isso já aconteceu lá atrás. Agora no capítulo 2, Salomão então ele começa a dizer: não, eu vou descobrir aquilo que gera satisfação. Aí Salomão, como diz no popular, ele mete o pé na jaca literalmente. Salomão diz: não só pode encontrar sentido na vida, quem sabe, ele diz, o sentido da vida está no riso, está na alegria, mas ele percebe que rir também às vezes é vaidade, porque ele diz: alguém pode assistir um filme e naquele filme ele ri, e depois que acaba aquele filme de comédia ele diz: e aí, e agora? Não tem sentido. Aí ele diz: não, o sentido da vida então é beber, é ir, a farra, é fazer aquilo que nós desejamos fazer. E aí Salomão, praticamente a Bíblia faz questão de dizer que Salomão dar-se ao vinho, como diz no versículo 2 do capítulo 2, dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor será que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. A Bíblia diz então que Salomão deu ao vinho. Se fosse nos dias atuais, Salomão teria bebido, quem sabe, uma cerveja, um uísque, a bebida que mais lhe aprouver. Salomão teria se embriagado dela, tentando encontrar um sentido na vida. Mas Salomão falou: não, não é possível. Os ricos então é que são felizes. Salomão fez questão de ter uma fazenda, de ter uma vinha, de ser um viticultor, de criar ali e plantar ali, ter um jardim. A Bíblia faz questão de dizer que Salomão fez de tudo, como diz lá no verso 5, fiz jardins e pomares para mim. E ele diz: e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, onde ele colocou árvores frutíferas de toda espécie, fez açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. A Bíblia diz que ele teve servos nascidos em casa, servos comprados. Salomão teve tudo que um homem pudesse desejar. Por certo, Salomão, como estava deprimido, a Bíblia diz então que ele não se deixou de privar de cantores e cantoras. A Bíblia diz então que Salomão aproveitou das delícias dos homens. As delícias dos homens, e a Bíblia faz questão de dizer no versículo 8, como diz o texto, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres.
Salomão chegou a ter 700 mulheres, 300 concubinas, e o próprio Salomão, basicamente, ele diz: olha, de toda a sua vida, goza a vida com a mulher que amas. Um homem que teve inúmeras mulheres, mas descobriu que o segredo, a sabedoria, a felicidade não estava em ter milhares de mulheres, centenas de mulheres, mas estava em ser feliz com apenas uma mulher, a mulher que ele amava. E a Bíblia faz questão de dizer que Salomão fez tudo, mas Salomão chega a reconhecer que também isso era correr atrás do vento, era vaidade. Salomão agora no capítulo 3, ele começa a dizer: ei, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Existe um tempo para tudo. O grande lance da vida é que nós achamos que nós controlamos o tempo. Nós dizemos: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a própria palavra do Senhor no Evangelho de Tiago diz que nós não podemos dizer: amanhã vou a tal cidade e comprarei, e venderei, e negociarei, e farei grandes coisas. Nós não temos o controle sobre o tempo. O que é o tempo? Nós sabemos que o tempo passa rápido demais. O tempo, o próprio Tiago diz que a nossa vida é como um vapor, e esse tempo voa. Em momentos ele vai dizer, em algumas versões, como a neblina, como fumaça, que um momento vemos e daqui a pouco ele se escapou das nossas vidas. Por certo, aqui ele começa a dizer duas grandes coisas da nossa vida, que nós só por aí poderíamos parar para pensar, que nós não temos o controle de nada, vezes nada. Ele diz: ei, há um tempo determinado, há um tempo de nascer e tempo de morrer. O dia do meu nascimento não sou eu quem escolho. Não é você que escolheu o dia que você nasceu. E além de não escolher o dia que você nasce, você não escolhe a família que você nasce. Você não escolhe se é preto, se é branco. Você não escolhe se é rico ou se é pobre. Você não escolhe se é douto ou se é indouto. Você não escolhe. Você não escolhe a capacidade daqueles que te colocam ao mundo. Você não escolhe a família que você nasce. Você não escolhe se é uma família da área rural ou se é uma família da cidade. Você não escolhe se os seus pais são empresários ou se seus pais, quem quer que seja. Nós não escolhemos nem sequer o dia do nosso nascimento. Nós não escolhemos se vamos nascer em uma casa, em um quarto, em um determinado lugar na cidade, ou se nós nasceremos no hospital. Nós não temos o controle sobre nada das nossas vidas. Se nós não temos o controle sobre o nascimento, piorou sobre a morte. Quem pode dizer literalmente que sabe o dia que vai morrer? Às vezes até os médicos costumam tentar dizer: olha, fulano está com a doença fase terminal e eu vou dar para ele 6 meses de vida, 3 meses de vida. E aí nós podemos perceber que Deus transforma aquilo que segundo a medicina era impossível. Deus cura essa pessoa e dá quantos anos Ele quer. Nós podemos perceber que nada está no controle humano, nada. Por mais que gostaríamos que estivesse, não temos nada sobre o controle. Você pode dizer assim: não, pastor, mas eu tenho a minha vida toda no controle. Eu acordo às 6 da manhã, eu vou trabalhar, eu pego meu carro, eu pego a minha moto, eu faço isso ou aquilo, eu trabalho na empresa tal. Quem te garante que amanhã você vai abrir seus olhos? Salomão está dizendo: todos nós temos uma data de validade. Todos nós temos um tempo determinado aqui nessa terra. E o grande lance da vida, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Ninguém sabe. Você não sabe se vai partir com 50, com 60, com 80, com 100. Você não sabe. O certo é que nós não temos esse controle. Salomão diz: ei, assim como tudo na vida tem validade, a sua vida também tem data e tem hora marcada para você estar nessa terra. Queridos, nós sabemos que tudo hoje tem validade. Um carro que você compra, ele tem uma duração. Um produto que você compra lá no mercado para fazer a comida na sua casa, ele tem lá uma data de validade. Tudo tem uma data de validade determinada. Hoje, alguns especialistas dizem que até uma televisão que é fabricada hoje, ela tem uma data de validade. Antigamente uma geladeira durava 15, 20 anos ou até mais e não estragava. Hoje, às vezes, a data de validade dela são 4 anos. E aí você vai comprar, o fabricante dá 1 ano de garantia, você vai na loja, a loja diz: não, você pode estender mais 2 anos, porque ele já sabe que se der 3 anos, ela vai quebrar e eles vão ter que pagar o conserto da sua televisão. Tudo tem uma validade, tudo tem um tempo determinado por Deus.
Nada acontece por acaso na sua vida. Talvez você fique se questionando por muitas coisas que acontecem com você, mas tudo há um tempo determinado. Até mesmo o tempo da dor, o tempo do sofrimento. Quem nunca sofreu? Quem nunca passou por dificuldades? Quem nunca de repente abriu a sua geladeira e não tinha nada ali para comer? Quem muitas vezes sonhou, idealizou fazer uma viagem, mas não tinha condições de fazer? Nós podemos perceber que aqui ele começa a dizer que há um tempo determinado para tudo. Tempo de nascer e tempo de morrer. Agora ele começa a dizer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Existe o tempo do investimento. E aqueles que nunca investem, nunca poderão sacar. Nunca poderão recolher. Nunca poderão colher aquilo que plantaram, aquilo que semearam. Há um tempo determinado para todas as coisas. Existe uma diferença muito grande na vida de todos nós. Uns começam antes, outros começam depois. Basicamente, a psicologia diz que o menino ou a menina até os 11 anos de idade é uma criança. Dos 12 anos até os 17 é um adolescente. Alguns podem chegar até os 21. Depois dessa fase dos 18 anos até os 25 você é jovem. Dos 25 até os 40 é a fase de produção, é a fase que você tem que trabalhar. Dos 40 aos 60 é a fase da maturidade. É o seu tempo de maturidade. Você já experimentou de tudo. Você já entende muitas coisas da vida. Agora é hora de você começar a colocar em prática e não errar mais. Por isso que nós dizemos que a melhor idade é uma das melhores fases da vida, depois dos 60 anos, porque você já sabe de tudo. Você já sabe o que é certo, o que é errado. Você já sabe aquilo que você gosta e não gosta de fazer. E ele faz questão de dizer, existe o tempo de plantar e existe o tempo de colher. Assim como eu disse ontem na congregação, e eu afirmo aqui, nós precisamos entender que existe o tempo de educar as crianças. Existe o tempo de disciplinar os filhos. Não queira disciplinar os seus filhos depois de uma certa idade, eles não te ouvirão. Eles não irão atender mais os seus ensinamentos. Se corrige enquanto é novo, se corrige enquanto ainda é pequeno, porque depois que ele passa de uma certa idade, ele vai te dar trabalho. Ele vai começar a fazer as suas escolhas e vai te achar careta o tempo todo. Porque hoje, infelizmente, muitas dessa juventude já não ouve mais a experiência dos mais velhos. Quando nós parávamos para escutar os mais velhos, e Salomão está dizendo, ei, tem um tempo determinado. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Todos nós temos a fase de edificar. Todos aqueles que são pais, assim como eu, almejaram em ter a sua casa própria, falou, não, eu preciso fazer isso agora. Alguns decidem investir no seu futuro e falam, não, agora é hora de edificar a minha vida. Ou investir nos meus filhos, quando você manda para a faculdade ou decide fazer algum investimento nessa área, onde você está edificando, plantando algo para depois colher. Ele diz, ei, existe o tempo de chorar e o tempo de plantear. Todos nós sabemos, queridos, que é preciso chorar. Quem não sente dor, ele não sabe respeitar a dor do outro. Quem não sente dor não sabe o que é compaixão. Quem não sente dor não sabe o que é se relacionar com o próximo. E Salomão está dizendo isso de forma muito categórica, é preciso entender as fases da vida, mas você não pode chorar o tempo todo. Você não pode viver a vida toda deprimido. Existe um tempo e esse tempo precisa ser curto, esse tempo precisa passar rápido na sua vida. E Salomão está falando exatamente sobre esse tempo que nós precisamos ter o controle sobre essas coisas na nossa vida. E nós precisamos entender que o homem, por mais preocupado que ele esteja, ele não pode pular as fases da sua vida. Não é porque você está preocupado e você não vai ver alguém dizer assim, nossa, fulano viveu 100 anos. E alguém diz assim, mas por que ele viveu 100 anos? Não é porque ele era preocupado com tudo. Não. Às vezes o cara que é preocupado com tudo, você diz assim, nossa, fulano morreu novo. Por quê? Porque ele preocupava demais. Ele era agitado demais. E nós podemos perceber então que o próprio Jesus, ele faz questão de dizer que nós não podemos investir tão somente na terra. O nosso lugar de investimento, exatamente por entendermos o tempo, o nosso investimento não é aqui. A Bíblia faz questão de frisar lá em Mateus capítulo 6, no verso 19, que nós precisamos investir nos céus. Precisamos investir aonde a traça e a ferrugem não corroem, não consomem. Nós precisamos investir no lugar onde nós seremos valorizados pelo investimento que nós estamos fazendo.
Nós não podemos investir tão somente a nossa vida aqui, achando que toda a nossa eternidade será aqui. Existem muitos crentes hoje que só se preocupam com aqui e agora. Tem muitos crentes que não preocupam mais com o seu galardão celestial. Sabe por quê? A vida deles é preocupar em fazer casa, em ter patrimônio, em ter uma boa aposentadoria. A vida deles é tão somente focada aqui e agora, que se esquecem de investir na eternidade. E nós precisamos investir aonde a palavra diz, aonde os ladrões não minam nem roubam. Nós precisamos investir para a eternidade. Nós precisamos investir onde vai haver segurança nas nossas vidas. Por isso que ele está falando aqui, nós precisamos conhecer as fases e o tempo da nossa vida, porque a nossa vida, ela é curta. E não só curta, o escritor de Hebreus diz, em Hebreus capítulo 10, verso 27, que a nossa vida é única, porque ele diz, ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, nós temos uma única vida para viver, nós temos uma vida curta, uma vida passageira. É tanto que o próprio Moisés, no Salmo 90, ele vai dizer no Salmo 90, no versículo 12, ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, de forma que alcancemos corações sábios. Salomão está dizendo, ei Deus, é preciso nos ensinar a viver, porque muitas vezes nós não entendemos as fases da nossa vida, nós não entendemos que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, e às vezes nós ficamos ansiosos, inquietos. E aí é só lembrar daquilo que Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, nós podemos perceber que ali ele diz, olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou pelo vosso corpo. E ele diz, quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. E aí ele discorre falando, e aí ele faz também uma comparação. Ele diz que nem Salomão, com toda a sua riqueza, com todo o seu esplendor, conseguiu se vestir como os lírios do campo. Ele diz, olha os pássaros, não plantam, não semeiam, não colhem, mas o Senhor é o Deus que cuida deles. Então nós precisamos entender que não adianta você ficar preocupado com a sua vida, a ponto de perder o sono. Você precisa entender que as coisas acontecem no tempo e no momento de Deus na sua vida, e que existe um tempo determinado para todas as coisas na sua vida. É preciso entender que há o tempo de ser criança, mas há o tempo de amadurecer, há o tempo de crescer, de ser jovem. Há preciso entender que existe o tempo do namoro e existe também o tempo do casamento. As coisas são diferentes na vida, e à medida que nós vamos evoluindo nas fases da vida, e alguém brincando uma vez, eu achei interessante, ele disse que namoro é igual videogame, e você vai pulando de fases. Primeiro é a fase do namoro, do conhecimento. Depois que você veio o noivado, o negócio começa a ficar um pouco mais sério, as responsabilidades começam a aumentar. Depois vem a fase do casamento, e aí a fase do casamento, a responsabilidade é maior, porque você precisa deixar de pensar apenas em si mesmo e pensar no outro. Casamento, é preciso entender que para dar certo, hoje muitos casamentos não dão certo, porque existem muitos meninos casando, muitas meninas casando. Sabe por quê? Casem para se satisfazer, casem para atender a uma necessidade sua, mas esquece que o casamento foi projetado para atender a necessidade dos dois, marido e mulher. E é por isso que existe muita meninice ainda, muitos problemas no casamento, que muitas vezes as pessoas não conseguem andar sozinhos, porque não entendem que são fases da vida. E quando você casa é uma fase, daqui a pouco vem os filhos, é outra fase no seu casamento, onde você precisa compartilhar, um precisa compartilhar a companhia do outro com os filhos. Nós sabemos, irmãos, que existem maridos que ficam com ciúmes da esposa com os filhos, filhos que ficam com ciúme do esposo para com a sua mãe. Há fases no casamento que você precisa entender, e mais à frente há aquela fase onde você está com seus netos, e isso faz parte da vida. Nós precisamos entender que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Nada é por acaso, nada foge aos princípios de Deus. E Salomão começa a falar isso aqui com muita propriedade. Nós precisamos entender que nós não temos o controle de tudo em nossas mãos. Nós não temos esse controle. Bem que eu gostaria de ter. Você já percebeu, já parou para pensar que tem gente que é assim? E às vezes ele quer ser um semideus, porque ele quer anotar tudo e fazer tudo no mínimo detalhe. E quando as coisas não dão certo, ele reclama para alguém.
ou muitas vezes ele se cobra ao extremo. Há um tempo determinado para todas as coisas, assim diz Salomão. E nós podemos perceber que ele vai caminhando e começa a dizer que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga. Todos nós trabalhamos almejando conquistar algo da parte de Deus, mas a questão é que muitos não chegam a vivenciar os prazeres gerados pelo seu trabalho. Muitos não chegam a usufruir daquilo que fizeram debaixo do sol. Salomão aqui está fazendo nos entender que se nós olharmos a vida apenas do prisma debaixo do céu, nós estamos fadados ao fracasso. Nós vamos viver nesse mundo e não vamos entender o significado da vida. E é preciso olhar e enxergar a vida acima do céu e não abaixo do sol. Às vezes nós percebemos que nós ficamos dando voltas e voltas e não saímos do lugar, porque nós estamos focados tão somente no agora. E ele diz, olha, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Nós podemos perceber, queridos, que muitas vezes os homens são aprisionados pelo seu próprio trabalho. Deus colocou o desejo no homem, a sede no coração do homem, o desejo pela eternidade. O homem tem esse anseio pela eternidade. É por isso que muitas vezes o homem trabalha 24 horas por dia, incansavelmente. Alguns não entendem as fases da vida e às vezes só vão entender quando está morrendo. Mas Salomão está nos alertando acerca desse perigo que nós corremos. Eu acho tão interessante a palavra de Deus, porque na palavra de Deus ele faz questão de dizer o salmista. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, no Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Ele diz, inútil vos será levantar cedo, em algumas versões de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Sabe por quê? Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está mandando a sua bênção. Enquanto você está dormindo, Deus está preparando o seu prato. É por isso que nós precisamos descansar nesse Deus, na certeza de que Deus trabalha ao nosso favor, de que Deus vai na frente de batalha, por mim, por você. Aí ele diz, olha, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Nós podemos perceber que tudo, ele está dizendo, tudo foi Deus que fez, tudo foi Deus que criou. É tanto que no Gênesis ele diz, no início criou Deus os céus e a terra. E essa palavra no originaico ele diz Bereshit bara Elohim, se referindo ao Bará, que é o Deus criador de todas as coisas. Bará você só vai encontrar em Gênesis capítulo 1, porque foi ali que Deus criou todas as coisas. Essa palavra, às vezes o homem diz, não, mas eu fiz essa mesa, eu fiz aquele banco. Mas o homem não cria, porque o homem não cria matéria-prima. Quem criou a árvore foi Deus. Quem criou o minério foi Deus. Quem faz todas as coisas é Deus. O homem não tem o potencial de criar nada. Ele não cria nada. Tudo que existe foi criado e foi formado por Deus. Por isso que ele faz questão de dizer Bereshit bara Elohim et hashamai veit haaretz, ou dizendo, Deus criou todas as coisas. No princípio Deus criou os céus e a terra, tudo. A terra era sem forma e vazia, Deus vai e cria todas as coisas. Então nós precisamos entender que ele faz questão de dizer, olha, descanse em Deus, confie em Deus. E na sua vida, do fruto do seu trabalho, basta você comer, viver regaladamente. Aproveita aquilo que você tem. Eu acho interessante que no próprio livro de Eclesiastes, Salomão diz aí, existem muitos pobres, muitos ricos andando a pé e pobre andando a cavalo. Tem gente que vive de forma diferente do seu padrão social. Tem rico que quer ser pobre e tem pobre que quer ser rico. Salomão não ensina isso na sua palavra. Ele diz, olha, você deve andar compatível com o seu ganho. Se a sua situação financeira requer que você ande de um jeito, viva daquele jeito. Não queira você colocar a sua mão, como diz no ditado popular, coloque a mão somente aonde, o chapéu somente aonde a mão alcança.
Porque tem pessoas que acabam jogando um fardo pesado sobre si, porque querem viver dentro de um padrão que eles não têm condição de manter. É preciso haver equilíbrio. Eu descobri que não há nada melhor na face da terra do que uma consciência tranquila. O próprio Salomão, ele faz questão de dizer que gostoso é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou quer coma muito. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que você colocar a sua cabeça no travesseiro e estar em paz, e estar tranquilo, saber que você não deve ninguém na rua, não deve ninguém na praça, que o seu nome está limpo e de que você pode deitar e dormir sossegado. Eu acho que não há nada melhor do que isso, e Salomão está dizendo: ei, viva regaladamente a sua vida, come, bebe, folga, descansa, faz aquilo que você gosta, porque Deus tem prazer nessas coisas. E sabe, ele começa a dizer também para nós no verso 16, sobre um alerta para nós. E Salomão diz: vi ainda debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Queridos, todos os dias nós vamos ver isso acontecendo sobre a terra. Muitas vezes você vê governantes que são corruptos, que são injustos. Você vê, e não é novidade isso. Nós podemos perceber que a Bíblia faz questão de dizer: existe aqueles governantes que só fazem maldade. Existe aquele patrão que é ruim também para os seus empregados, que se pudesse, meteria um chicote nas costas e obrigaria a trabalhar de sol a sol, sem pagar hora extra, e muitas vezes ainda retendo parte do seu salário. E a Bíblia está dizendo da mesma forma: existe governante ruim, existe juiz injusto, existem patrões maus, existem também servos maus. Ou seja, existe às vezes daqueles que você esperam que são bons e não são. Ele diz: existe injustiça na terra, sempre existiu e sempre vai existir. E aí ele começa a discorrer. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para as obras de Deus. Às vezes nós achamos que Deus está demorando a julgar o homem. Às vezes nós vemos pessoas trabalhando de forma injusta, pisando, maltratando no outro, e a gente pergunta: mas por que Deus não julga isso logo? Por que Deus não acaba logo com aquela pessoa? Por que Deus não tira fulano do poder? Por que ele não perde tudo que ele tem? Às vezes nós queríamos que Deus julgasse imediatamente o pecado do outro, mas aí eu fico pensando: e se Deus julgasse o meu e o teu pecado imediatamente? Aquela vez que você pecou, aquela vez que você adulterou, aquela vez que você roubou, aquela vez que você mentiu, aquela vez que você desejou, ou julgou, ou falou falsamente de alguém. Imagine se Deus lançasse esse pecado em público, imediatamente acontecesse. Aonde você meteria a sua cara? Aonde você iria parar? Porque todos nós temos pecados, todos nós pecamos, mas existe uma diferença naqueles que estão em Cristo. Nós não podemos ter prazer no pecado. O pecado tem que ser para nós que somos crentes como um acidente, algo que nós não premeditamos, algo que nós não imaginamos, algo que nós não idealizamos fazer. Nós não podemos desejar um pecado como muitas pessoas desejam o pecado e fazem de tudo para pecar. Salomão está dizendo: ei, Deus não vai julgar assim, imediatamente. Imagine se Deus julgasse imediatamente os seus erros. Imagine, a palavra do Senhor em Apocalipse diz que Deus vai saber, quando Deus vier para julgar os homens, Deus vai revelar todo o pecado. Imagine tudo aquilo que foi feito às escondidas, no escuro, no oculto, escondido de todo mundo, agora vai ser revelado à plena luz do dia. Como ficaria você? Como ficará você? É isso que ele diz em Apocalipse capítulo 20. Nós podemos pensar acerca disso, mas a Bíblia diz que Deus vai ter um tempo para julgar. Não é agora, não é eu que determino quando vai ser o julgamento, porque às vezes a gente vê um juiz injusto dando liberdade para alguém que deveria ficar preso, ou mandando prender alguém que deveria estar solto, e a gente diz: por que esse cidadão, e às vezes a gente deseja até a morte do cara, por que esse cidadão não morre? Por que ele está fazendo uma besteira dessa? Às vezes você vê alguém tirar a vida de um parente seu, de um amigo seu. Talvez você vê alguém da sua casa, imagine, você vê uma cena onde você vê alguém que foi atropelado, e aí você imagina que a pessoa poderia ter evitado aquele acidente e não evitou, ou você está passando por algum lugar e alguém com uma bala perdida acertou em você, e aí você vê um parente seu morrer de uma bala perdida. Para você isso é uma injustiça tal que deveria ser punido instantaneamente.
Mas ele está dizendo, olha, compete a Deus julgar. Deus julgará o justo e o ímpio. É Deus quem vai julgar, não é eu e você. É tanto que a palavra do Senhor, no próprio Eclesiastes, no capítulo 8, ele faz questão de dizer assim no verso 10: assim também vi os perversos receberem sepultura. Olha, os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que franqueavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ele está dizendo, à medida que a justiça demora para dar a sentença, o povo erra ainda mais, peca ainda mais. Imagine se todas as pessoas que cometerem assassinato fossem presas e julgadas e condenadas instantaneamente. Será que as pessoas agiriam da mesma forma? Lá no Velho Testamento, muitos daqueles que eram pegos praticando roubo tinham os seus membros, as mãos amputadas, para demonstrar que aquele era um ladrão. E muitas vezes eles cortavam as mãos imediatamente, para que a sociedade toda pudesse ver, aquele ali estava roubando, foi pego roubando. Agora imagine se isso acontece. Mas ele está dizendo aqui, olha, por haver essa demora, o povo acaba por praticar o mal, por praticar o pecado. E ele diz assim, olha, no verso 12: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ele está dizendo, olha, não se preocupe. O perverso está achando que ele está se dando bem agora, o injusto está achando que vai dar tudo certo para ele, mas lá na frente, quando Deus for julgar, a sentença será pesada. E quando eu lembro de sentença, eu lembro do profeta Malaquias, no capítulo 4 de Malaquias, a partir do versículo 1, quando ele faz questão de dizer acerca do que vai acontecer. Ele diz, pois eis que vem um dia, e arde como fornalha, na minha versão, onde todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como um restolho. E aí o versículo diz, o dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, se referindo àqueles que são pegos de forma injusta, que são condenados por Deus. Vai chegar ao dia em que eles serão queimados como restolho, como a planta, não ficará nada. Imagina quando você coloca fogo na sua fazenda lá, e você quer queimar aquele mato, e aí aquele fogo é devastador, aquele fogo vem, queima todo o capim, queima até mesmo a chegar à raiz. É isso que o texto de Malaquias está dizendo, os perversos serão reduzidos a nada. E ainda assim no versículo 3, do mesmo livro de Malaquias, ele chega à afirmação seguinte: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, existe um dia de juízo preparado, e o Senhor já preparou aqueles que serão absorvidos e aqueles que serão sentenciados à morte, assim como ele faz questão de dizer em Mateus capítulo 25, onde ele separará as ovelhas dos bodes, uns à sua direita e outros à sua esquerda, mas haverá um julgamento, haverá uma punição. Hoje você pode perceber e as pessoas dizer, não, está tudo bem, fulano está impune. Nós sabemos que Asaf no Salmo 73, ele fala isso, quase que os meus pés se desvalaram, porque eu comecei a olhar a vida do ímpio, e vi que o ímpio era forte, e via que ele vivia, ele era longínquo, vi que nada sucedia ao ímpio, vi que o ímpio prosperava e tinha riqueza. Asaf estava dizendo isso, mas aí lá na frente ele vai dizer, mas eu sei que a condenação sobre ele será pesada, a sentença da parte de Deus será pesada, e não valerá a pena eles ter passado por tudo isso agora. Nós podemos perceber que o Senhor está alertando aos seus, ele está dizendo aos seus, e nós precisamos tomar uma posição, em qual lugar nós estaremos. E aí ele diz assim, verso 17, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda obra. Há um tempo determinado para o seu e para o meu julgamento. Um dia seremos julgados. Esse dia pode não chegar aqui agora, mas quando Jesus voltar em glória, porque a Bíblia faz questão de dizer que ele voltará para julgar os seus, onde nós seremos julgados. A sentença será decretada sobre as nossas vidas. E no verso 18 ele disse ainda comigo,
é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, o mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Quem pode determinar se o seu bichinho de estimação, o fôlego vai para os céus ou vai para debaixo da terra? Quem pode dizer se o homem vai para os céus ou vai para o inferno? Nós sabemos que Deus tem a sua palavra, e na sua palavra há um decreto que nós precisamos entender e respeitar. Só será assunto aos céus aqueles que confessarem ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, aqueles que fizeram aliança com o Pai, aqueles que nascem de novo, agora da água e do Espírito. Nós precisamos entender que esses sim estarão com o Senhor, mas há um julgamento, há uma sentença já preparada para cada um de nós. E saiba, Deus já sabe qual é a sentença sobre as nossas vidas. Você não sabe, mas Deus sabe. Por isso que a palavra do Senhor, e o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele faz questão de dizer que já foi determinado, predestinado por Deus, aqueles que serão salvos, assim como ele diz a partir do verso 29 e verso 30 de Romanos. Deus já sabe de todas as coisas, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E para finalizar, ele faz questão de dizer: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Queridos, a nossa recompensa, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos nos regozijar, nós precisamos viver o hoje. Não existe o amanhã, nem existe o passado. O passado se foi, passou, não volta mais. No futuro também não nos pertence, porque nós não sabemos se nós viveremos até amanhã. O certo é que quanto mais tempo vivemos, mais perto da morte nós estamos. Essa é a verdade. Às vezes nós cantamos parabéns e dizemos parabéns, mais um ano de vida. Não, não é mais um ano de vida, é menos um ano de vida. Salomão está sendo muito enfático e dizendo: quanto mais o tempo passa, mais eu me aproximo de Deus, ou mais eu me aproximo da sentença que o Senhor determinou para mim. É preciso entender, queridos, que muitas pessoas só entendem isso às vezes quando vai no velório, quando ele vai na casa do luto, quando ele vai na casa da dor. Porque eu não conheço um edifício ter um velório onde a pessoa não faz a seguinte pergunta: olha, para morrer basta estar vivo. Olha, fulano estava conosco aqui ontem, tive com ele tal dia, conversei com ele, e agora onde ele está? Eu preciso consertar a minha vida, porque amanhã vai ser eu. Só que quando você sai dali, meia hora depois você acabou de se esquecendo daquilo que você acabou de falar. Nós somos assim. Sabe por quê? Porque Deus pôs a eternidade no coração do homem para nos afligir. É um anseio pela vida eterna, não uma vida eterna celestial, mas uma vida eterna aqui, cheio de glória, cheio de poder, cheio de riqueza. Mas caixão não tem gaveta. Para onde você vai, você não leva nada. Quando Deus fala em trabalho na Bíblia, trabalhar não é para prosperidade tão somente. Tem gente que acha que quando Deus diz não, você tem que trabalhar, você tem que ser próspero, é para você ficar rico, abastado e poder dizer como aquele homem: ó, alma, come, bebe e folga, porque o que tem em celeiro está preparado para muitos anos. Não é isso que Deus quer. Quando você lê a Bíblia, você entende que Deus quer que você trabalhe, e a intenção maior do coração de Deus é que você possa ajudar o seu próximo, para que você possa abençoar algum. E é difícil ter gente, e talvez se você quiser prosperar, talvez você pudesse fazer essa oração a Deus: Deus, me abençoa, porque quanto mais abençoado eu for, mais vidas eu irei abençoar. Pode ser que Deus te responda essa oração. Eu não sei se você vai permanecer firme no propósito, se Deus atender o desejo do seu coração, mas essa deveria ser a nossa oração, para que nós fôssemos abençoados, para que pudéssemos abençoar mais vidas. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa ter certeza que tudo na vida tem as suas fases, e tudo tem o seu tempo. Se você está vivendo uma fase não muito boa hoje, não muito agradável, se as coisas estão difíceis para você hoje, uma coisa é certa: vai passar, vai passar. Nada dura para sempre. Um momento de dor, um momento de dificuldade, às vezes um momento onde você
o seu dinheiro está pouco, está curto, onde a sua situação está difícil, onde muitas vezes a enfermidade assola, entenda, vai passar. Deus está no controle de todas as coisas, mas ao mesmo tempo isso serve para uma reflexão nossa. Se você está muito bem, se você está prosperando a todo tempo, em todo instante, não se ensoberbeça, não se ensoberbeça, porque também essa fase na sua vida um dia ela pode passar. Eu lembro de um senhor que foi o patrão do meu pai. Ele dizia algo muito simples e muita sabedoria. Basicamente ele diz, em outras palavras, aquilo que nós acabamos de dizer. E quando eu falo que vai passar, ele diz assim: olha, nunca trate o bom por bom, e nunca trate o mal por mal, porque um dia aquele que é bom, e aí você tratou como bom, ele vai estar ruim, não vai poder te ajudar. E aquele que era mal, estava mal, só que aí você tratou com ignorância, com aspereza, um dia ele vai estar bom, e aí você vai procurar ajuda e ele não vai te ajudar. Porque nós precisamos entender que tudo passa. Nem sempre as coisas acontecem e vão ser sempre uma crescente em todo tempo, em todo instante. É por isso que a vida é feita de altos e baixos, é feita de subidas e descidas. E em alguns lugares, além do caminho, existe uma curva muito sinuosa, onde nós precisamos dar uma desacelerada para poder passar. Assim é a vida. Por isso que nós precisamos ter sabedoria em tudo aquilo que nós fazemos. Ser crente, ser fiel a Deus, consiste em entender os seus princípios e as suas palavras. Queridos, não adianta chegar aqui e pregar apenas prosperidade. Você precisa ter certeza de que a nossa vida é feita de altos e baixos. É feita de escolhas, decisões que nós precisamos tomar. E de momentos na nossa vida que nós precisamos ter sabedoria para entender que existe um tempo para todo propósito nessa vida. Nada é por acaso. E o mais importante, enquanto você tem vida, tem fôlego, Salomão chegou a essa seguinte visão para a sua vida: o mais gostoso da vida do homem, enquanto você puder comer, coma bem, coma alegremente, passeie, divirta-se, aproveite a mulher da sua juventude, viva com ela todos os anos da sua vida, não se divorcie jamais, viva com prazer, aproveite aquilo que Deus tem colocado na sua vida para fazer, com alegria, com amor, com dedicação, porque nós sabemos que aqui na terra, essa é a paga do nosso trabalho, para que um dia nós possamos chegar na eternidade e poder usufruir daquilo que está acima do sol, daquilo que nem eu nem você podemos contemplar com plenitude hoje, mas eternamente um dia nós estaremos com o Senhor no paraíso, e aquilo que nós achamos que era bom aqui, quando chegarmos na eternidade, nós podemos perceber que nós não poderíamos jamais nem comparar aquilo que Deus tem preparado para nós com aquilo que nós temos vivido hoje aqui. Amém? Que Deus derrame a sua graça sobre a sua vida, que Deus te abençoe, te capacite e te encoraje a cada dia e cada manhã. Amém? Eu quero dar alguns avisos rapidamente, mas antes eu quero orar por você. E se porventura você tem passado alguma fase da sua vida, que você precisa tomar algumas decisões na sua vida, decisões algumas difíceis, decisões delicadas, mas se você precisa tomar decisões, até para que você possa continuar a sua jornada, eu quero tão somente que você coloque a mão no teu coração. Eu quero orar para que Deus ministre ao seu coração, para que Deus te dê sabedoria. Soberano Deus, Pai querido, Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra. A tua palavra, ó Pai, que é pura, que é eficaz. A tua palavra que é como uma espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medula. A tua palavra, ó Pai querido, que é capaz de discernir os pensamentos do coração humano. Nós queremos te pedir, ó Pai, que a tua palavra possa ser enraizada em nós, que a tua palavra possa encontrar guarida em cada coração, até porque o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pai, nós sabemos, ó Pai querido, que existem servos e servas do Senhor aqui nessa noite, que estão passando por um momento da sua vida, um momento, ó Pai, onde eles precisam entender aonde eles estão, no exato momento que estão vivendo. Qual é o tempo das suas vidas que eles estão, se é o tempo de plantar, se é o tempo de colher, se é o tempo de chorar, se é o tempo de se alegrar, se é o tempo de viver cada fase da sua vida com alegria, com regozijo, ou se é o tempo de edificar, ou se é o tempo apenas de ficar calado e observar as coisas acontecer, ou se é o tempo de buscar mais e mais do Senhor, para que possa entender os mistérios e os segredos do teu coração. Pai, eu quero suplicar a tua bênção sobre os teus filhos.
Te pedir, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada vida, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre cada coração, que o Senhor venha nos dar sabedoria para que possamos passar por essa vida, entendendo, ó Pai querido, que nós fomos projetados para uma vida eterna que está acima do sol, que está acima do céu e não abaixo do sol, mas que nós possamos viver a nossa vida, Pai, de forma que nós estamos semeando para a eternidade e não somente para o agora, para o tempo presente. Pai, abençoa cada um dos teus filhos. Deus, dê-nos sabedoria do alto, do Pai das luzes, aquele que não muda e nem a sombra de variação. Senhor Deus, que a Tua palavra, Pai querido, possa nos confortar, se porventura estivermos aflitos. Possa nos deixar tranquilos, em paz, se estivermos desassossegados. Pai, que a Tua palavra possa gerar em nós esperança, se muitas vezes nós estamos vivendo meio que perdidos, desesperançosos desse mundo, mas que nós possamos colocar a nossa esperança no Senhor, para que possamos andar por fé e não por vista. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, quer seja a decisão que eles precisam tomar na sua vida, decisões muitas vezes que parecem ser simples, mas muda a nossa vida por inteiro. Nós sabemos que assim como uma mãe recebe a notícia de um filho que está sendo gerado no seu ventre, a partir dali ela muda a sua vida toda a programação, toda a alimentação, tudo aquilo que ela vai fazer. Da mesma forma, quando nós estamos numa fase onde decidimos se nós namoramos ou se casamos, se nós iremos ter filhos ou se nós iremos apenas trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, mas que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha manifestar a Tua graça e o Teu poder sobre as nossas vidas, para que possamos tomar a decisão certa, no momento certo, quer seja aquilo que nós iremos fazer, no doce e eterno nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que você tome uma decisão acertada, entendendo que é uma fase da sua vida, e que Deus vai te conduzir para o caminho